Fala, fiel, e o Corinthians, hein? Sobre o caso de polícia envolvendo o episódio da ex-patrocinadora que está próximo de terminar. E tem novidades também a respeito disso. O caso da VaiDeBet tá pegando fogo nos bastidores do Corinthians e pode acabar até em prisão, e a gente vai entender isso nesse vídeo. E ainda tem informação sobre uma contratação que tá gerando muita polêmica no Parque São Jorge, então bora conferir tudo isso. E que é importante, viu, rapaziada? É importante a gente falar porque o inquérito policial que investiga todas as denúncias envolvendo a ex-patrocinadora Master, a VaiDeBet, que vocês sabem muito bem o que aconteceu. Teve a questão do intermediário, teve a matéria do Juca Kfouri, teve denúncias de envolvimento de pares do Augusto Melo e do próprio presidente. Então, todas essas pessoas dentro desse inquérito policial, inclusive foi o que gerou o processo de impeachment ao presidente, e a gente falava que, cara, o inquérito não foi terminado ainda. É injusto com o presidente você determinar um processo de impeachment já, você colocar um processo de impeachment sem ter o encerramento do inquérito, pois esse inquérito está terminando. E aí, Chico, o que vai acontecer? Evidentemente que eu não sei, mas é um inquérito que pode sim, por que não, existe essa possibilidade de indiciar o presidente do Corinthians, desde que existam provas contra isso, contra o presidente. Só que aí tem o seguinte, a novidade é que essa semana ela é meio definitiva. Nessa segunda-feira, por exemplo, depôs o ex-diretor administrativo, o Marcelo Mariano. Ele prestou depoimento. Obviamente se julgou inocente e tudo mais. Esse depoimento aconteceu. Nesta terça-feira, às 2 da tarde, acontece o depoimento do ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, que também está lá sendo investigado por participar do processo da chegada desse patrocinador master ao clube naquela oportunidade. E o presidente Augusto Melo também está marcado para depor na quarta-feira, às 2 da tarde. E é um depoimento meio que simbólico, o depoimento do presidente Augusto Melo. A defesa do presidente tentou reagendar esse depoimento que aconteceria na quarta-feira. E aí que vem a informação. A Polícia Civil rejeitou esse pedido de reagendamento. Ou seja, o Augusto vai ter que depor na quarta, 2 da tarde. Se ele não comparecer, as autoridades entendem que já tem embasamento e provas e documentos suficientes para encerrar o inquérito. E aí o inquérito nas próximas semanas será oficializado, será divulgado para uma conclusão, né? Então, assim, quarta-feira, 2 da tarde, no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e da Terceira Delegacia, que é especializada em casos de lavagem de dinheiro, está marcado o depoimento do presidente Augusto Melo. Bom, e aí aqui, o delegado responsável pelo caso é o Thiago Fernando Correia, com o apoio de Juliano Atoge, que é promotor do Ministério Público de São Paulo. É isso, estou lendo a notícia aqui só para não deixar passar nenhuma informação. Tem o depoimento do Marcelinho, que foi nessa segunda, o depoimento do Sérgio Moura nessa terça e o do Augusto Melo na próxima quarta-feira. Em maio, completa 1 ano dessa investigação. E aí a gente vai ter uma ideia, se o Augusto e seus pares, ou especialmente o presidente, será declarado inocente, não terá nenhum tipo de prova contra ele, e aí o Corinthians segue a sua vida. Se algo acontecer no sentido oposto, se alguma irregularidade for comprovada em nome do presidente Augusto Melo, bom, aí estamos diante de um caldeirão que vai ferver. Porque aí vocês sabem que o Romeu Tuma Júnior, que foi o líder, o presidente do Conselho Deliberativo, líder do processo de impeachment, foi afastado temporariamente aí e tal. Vocês imaginem se alguma coisa é provada contra o Augusto. O que acontecerá nos bastidores do clube. Porque aí provavelmente ele vai ter todos os motivos para ser empichado, para ser retirado de lá e obviamente vai cair em descrédito total com o torcedor, que tem uma expectativa
sempre, né, de um gestor que faça o melhor trabalho, né, e que pense no melhor para o clube. Ganhou agora o Paulistão, que está investindo, que está entrando no regime lá de dívidas com os credores lá para poder pagar, mesmo que ao longo prazo, e quitar algumas dívidas, né, que está tentando algumas medidas interessantes agora, dentro da legalidade, né, é o que o torcedor espera. Então, a gente tem que esperar o encerramento do inquérito para ver o que vai acontecer. E isso está próximo de acabar. Essa é a notícia que eu queria passar para vocês. A gente está muito próximo de saber o fim disso. E eu entendo o torcedor que pensa o seguinte: caramba, mas por que isso está acontecendo agora na gestão Augusto, que não aconteceu na gestão do Willian, na gestão Andrés? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Não o fato de estar acontecendo agora. Porque a fiscalização ela tem que acontecer o tempo inteiro. Mas realmente, os últimos anos e as últimas gestões do Corinthians, elas fizeram o que quiseram. E ninguém apontou o dedo, e ninguém abriu o inquérito policial, e ninguém investigou. E tinha coisa, hein? E tinha coisa para investigar. Se a régua, a partir de agora, for essa, que bom. Mas vai sempre ficar esse questionamento, né? Por que não investigaram lá atrás? Enfim, é óbvio que existe motivação política para tudo isso. Mas, repito, não temos muito para onde correr. Existe uma investigação, um inquérito policial, e a gente vai descobrir ali na frente se o Augusto Melo e os seus pares, se eles têm responsabilidade, se eles cometeram algum crime ou não. É o que a gente vai ficar sabendo. Beleza? Fiel, esse tipo de parceria precisa ser bem analisada. O clube não pode se envolver com empresas que levantam dúvidas. E o que você acha dessa situação? Mas calma que ainda tem mais, porque o Nicola trouxe informação ainda mais grave que pode mexer com o futuro do clube, e a gente vai conferir. Para te falar sobre o Corinthians e a semana decisiva que pode levar à prisão dirigentes alvinegros. É que a investigação em relação ao caso Vaidbet vive seu ápice a partir de segunda, terça e quarta-feira, quando estão marcados depoimentos de Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Augusto Melo. O primeiro a prestar depoimento na condição de investigado e não de testemunha é Marcelo Mariano, que atua ainda como diretor administrativo do Corinthians. Ele foi o responsável por agilizar o pagamento de 2 notas fiscais a Alex Cassundé, o laranja da negociação de 25 milhões de reais entre Corinthians e Vaidbet. Só para você entender o contexto, a polícia passou a investigar esse caso depois de descobrir que o Corinthians se comprometeu a pagar 25 milhões de reais de comissão ao Alex Cassundé, só que o Alex nunca participou de intermediação nenhuma entre as partes. Para piorar, a polícia também conseguiu descobrir que parte desse dinheiro que era repassado ao Cassundé voltava para dirigentes do Corinthians e outra parte ia para crime organizado. E é em meio a esse contexto que na segunda-feira o Marcelo Mariano se apresenta para ser ouvido, diretor administrativo. Na terça-feira, a vez do Sérgio Moura, que já foi superintendente de marketing do Corinthians. Foi o Sérgio quem levou o Alex Cassundé para dentro do Corinthians. Na quarta-feira é a vez de o presidente Augusto Melo prestar esclarecimentos. Todos os depoimentos marcados para as 2 da tarde numa mesma delegacia. E eu posso garantir para vocês que esses 3 depoimentos vão encerrar o indiciamento, vão encerrar o inquérito, e a partir daí restará o indiciamento da polícia e a denúncia do Ministério Público. As pessoas que estão cuidando de perto do caso asseguram que existe o risco real de prisão para dirigentes corintianos, que o Timão foi vítima, nesse caso, de pessoas que se aproveitaram da oportunidade para fazer dinheiro. Estou muito curioso para saber como é que essa história termina, algo super relevante que pode, inclusive, mudar os rumos da política alvinegra. O que você pensa sobre todo esse contexto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians com contratação polêmica. O Timão acaba de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, a chegada de Danielzinho, 18 anos de idade. Mas por que da polêmica? Porque o atleta é filho do diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. E o Corinthians, que se especializou em contratar vários atletas para base, que não tem conseguido performar, acaba de fechar mais esse reforço. Danielzinho, de 18 anos, que passou pelo Grêmio sem sucesso nenhum, apenas uma partida, vai integrar o Sub-18 do Corinthians. Aquela categoria criada especialmente pelo Timão, apesar da falta de calendário nacional para esse tipo de idade.
o Corinthians havia criado e sustentado esse sub-18 para uma série de torneios e disputas nacionais e internacionais, até agora nenhuma excursão. E a chegada do Danielzinho é mais uma suspeita entre tantas levantadas por conselheiros de oposição no timão. Corinthians que já contratou quase 80 jogadores para as categorias sub-17 e sub-20 desde o início da gestão Augusto Melo. E por falar em polêmica, queria contar que nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo, prestou esclarecimentos num depoimento à Polícia Civil. Ele, assim como o Augusto e o Sérgio Moura, são investigados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desse depoimento, que durou 3 horas, Marcelo Mariano desmentiu Alex Cassundé, que era o laranja, no pagamento de comissão do Corinthians com a VaidBet. Só para te explicar o que está acontecendo, Corinthians e VaidBet haviam acertado um contrato de 360 milhões de reais pelo patrocínio Master por 3 anos. Só que Corinthians estabeleceu a empresa do Alex Cassundé como responsável pela intermediação e por isso o Alex Cassundé receberia ao longo de 3 anos 25 milhões de reais em pagamentos de comissão. Constatou-se, descobriu-se que o Cassundé nunca havia participado de intermediação nenhuma. O próprio Cassundé afirmou isso em depoimento à polícia. Algo que foi desmentido pelo Marcelo Mariano nessa segunda-feira. O que eu posso contar para vocês é que o depoimento do Marcelo Mariano não foi muito bem avaliado pelos responsáveis pela investigação. E a tendência segue sendo de que ele seja indiciado ao lado do Sérgio Moura e do Augusto. O Sérgio presta esclarecimentos e depoimento nesta terça-feira. O Augusto Melo tem depoimento marcado para essa quarta. O Augusto ainda tentou remarcar para a semana que vem, mas o delegado que cuida do caso não aceitou tal pedido. Só para completar de vez o Corinthians, queria destacar que o presidente alvinegro não apresentou na reunião dessa segunda-feira do CORE as contas do clube referentes a 2024. E essa é a terceira vez que ele promete uma data para apresentar essas contas e não cumpre. A nova promessa é de que isso vai ser feito até quinta-feira. Augusto precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo, sob o risco de ser afastado de forma definitiva. Fiel, essa segunda parte é ainda mais preocupante. A base do Corinthians é sagrada e precisa ser respeitada. Se isso for verdade, é um absurdo, Fiel. O que vocês acham dessa situação? Farrala corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians. Vou destrinchar essa matéria aqui com vocês pra gente terminar as notícias de hoje. O Corinthians contratou o filho aí do diretor da Esportes da Sorte para as categorias de base. Muita situação envolvendo aí o lado político do Corinthians, né? Quero saber de vocês aí nos comentários. Depois eu vou trazer mais informação envolvendo isso. Vai ter ainda alguns desdobramentos, né? Essa semana e a próxima pra gente acompanhar como é que vai ficar essa situação toda envolvendo aí a antiga patrocinadora, o presidente e tudo mais. Bom, vamos destrinchar aqui dessa matéria pra gente entender que é um tanto quanto interessante, vamos dizer assim, né? Na tarde desta segunda-feira, 14 de abril, o Corinthians registrou no boletim informativo diário da CBF. Isso é muito importante, hein, galera? Sua 108ª... Continuando, 321, gravando. Então, na tarde desta segunda-feira, de 14 de abril, o Corinthians registrou no boletim informativo diário da CBF. Isso é um fato interessante, tá, galera? 78 contratações do Corinthians para os times sub-20, sub-17 a sub-20, né? 43 para o sub-17 e 35 para o sub-20. Então, entre sub-20 e sub-17, o Corinthians conseguiu já contratar aí a quantidade de 78 jogadores. São muitos jogadores para as categorias de base do clube desde o final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Isso tudo na gestão do Augusto, tá, gente? Essas 78 contratações. Vale ressaltar que parte delas já deixou o Parque São Jorge. A aquisição registrada nessa tarde trata-se de Daniel Trajano Carvalho Saturino Melo. Ele é filho de Daniel Trajano, diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora Master do Corinthians. Ele se tornou a 22ª contratação do Alvinegro para a base em 2025. Nascido aí em 2006, Daniel chegou ao Corinthians com um contrato não profissional, vínculo de formação. A validade do acordo ainda não foi oficializada no sistema da Federação Paulista de Futebol. Em suas redes sociais, o atleta celebrou a chegada ao Parque São Jorge, animado para esse novo desafio. Mais um para o bando de loucos, disse ele em seu Instagram.
Reportagem do Meu Timão entrou em contato com o Corinthians, que disse que Daniel Trajano fechou um acordo de formação depois da avaliação dos responsáveis, podendo subir de categoria. Inicialmente, o jogador de 18 anos deve integrar o elenco sub-18, time B do sub-20, que não possui calendário de competições oficiais. Aí complica, né? Então, para que contratou? Seu pai, Daniel Trajano, vale ressaltar, não é mais CEO da empresa, embora esta informação ainda esteja em seu LinkedIn, e agora ocupa o cargo de diretor executivo da casa de apostas. De acordo com o site O Gol, o atleta atua na posição de zagueiro e em suas redes sociais possui publicações defendendo as cores do Náutico durante os anos de 2021 e 2022 e Grêmio em 2023. Tá aí, já tá no bid, né? Bom, um pouco estranho. Um pouco estranho, sim. Quero saber de vocês o que vocês acharam aí. Eu achei mais estranho essa parte aqui, né? Que o Meu Timão apurou que o jogador vai atuar aí pelo Sub-18, que é um time B do Sub-20, e que não possui calendário de competições oficiais. Aí bugou. Como é que contrata o moleque se o moleque nem vai jogar? Estranho. Mas enfim, tá aí. Tá contratado mais um e é aquilo, né? Um número muito alto de contratações. Quero saber aí se vocês têm alguma visão sobre essa situação toda da base do Corinthians. Se o Augusto Melo vem fazendo um bom trabalho na base do Corinthians. É uma coisa pra gente sempre prestar atenção, né? Futuro do Corinthians aí, a molecada que vem vindo da base tem que ter uma atenção. Não sei se o Corinthians tem tratado tão bem a base ultimamente. Isso daí é um fato. Beleza, galera? Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Valeu, um abração e vai, Corinthians! Fiel, o momento é tenso, escândalo com a patrocinadora, risco de prisão, polêmica na base, o Corinthians vive dias intensos e a gente vai seguir acompanhando tudo de perto. Então se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notícia quente do Timão. Tamo junto, fiel, até o próximo vídeo e vai, Corinthians!